Fala pessoal, beleza? Olha lá, o Vectra 2.2, 8 válvula. Esse aqui, pessoal, é o Vectra que foi feito o motor, né? A gente tá trabalhando em parceria aqui com a oficina pra gente tentar trazer uma solução e entender, né? O que possa estar acontecendo. Então ele chegou pra nós aqui, chegou com a bateria meio descarregada, a gente carregou a bateria. Mas ao ligar a chave, a luz da injeção não acendia no painel e lógico, o carro não entra em funcionamento, né? Então, ó, corrigimos o chicote nessa parte aí, acendeu a luz de injeção, daí partida pegou de primeira, né? Pensei, bom, não vai ser uma coisa tão grave assim, certo? Ó, agora puxa aqui, tá vendo? O modo de injeção, beleza? Agora vamos lá. De partida funcionou um pouco, apagou, não pega mais. E agora? Agora, pessoal, o que tá deixando o nosso amigo lá meio quase doido é o seguinte, ó. A gente vai ali no chicote do sensor de rotação, ó lá, ó. Vocês já viram um sinal de rotação assim, chave ligada? Ó. Eu aqui mais de décadas trabalhando nessa parte aqui, né? Para esse veículo aqui nunca vi isso aí não, tá? Vamos parar ele aqui, ó. Olha só. Olha só que sinal mais feio. Quando que o carro vai pegar desse jeito? Nunca. Certo? Ah, tá, mas então é sensor de rotação. Pessoal, aqui ele já colocou acho que 2 sensores de rotação, tá? Ó, um detalhe, se eu desligar aqui, ó. Pera aí. Olha só, pessoal, desliguei aqui o conector de sensor de rotação, ó. Tá vendo, ó? Parou, né? Aquele sinal doido lá. Certo? Bom, eu tenho um sensor aqui. Talvez ele foi premiado lá, né? Ó, instalei o meu sensor aqui. Olha lá. Agora eu vou ter que trabalhar muito mais, né? Pra tentar entender o que tá acontecendo. Ó, o defeito também volta. Só ligar o sensor, independente do sensor. O módulo não tá esperando aquele sinal. Nunca que vai liberar a partida. Agora, onde está o defeito? De partida, freou, funcionou bem. Será que é aquela velha história que o módulo testando na bancada tá bom, porque você deu giro ali, ele funciona um pouquinho, daqui a pouco não tem caloria, não tem nada, né, no meio do caminho. Ou será que é o chicote? Ou será que há algum sensor que está interferindo nesse sinal aí? Aí é o trabalho de detetive que tem que entrar aí, beleza? Se alguém tiver uma dica aí, já pegou isso aí, ó, facilita a nossa vida também, né? Facilita aí, vai falando aí, beleza? Valeu. Pensa assim, pessoal, ó, gerenciamento eletrônico, cada vez mais, não tem jeito, o mecânico ele vai ter que estudar e vai ter que estudar até fritar os neurônios, o que resta, né? Porque, ó, esse carro aqui, assim como o outro que eu fiz o diagnóstico há alguns anos atrás, vamos supor aí do ano, acho que era do ano 2000, se eu não me engano, é 99-2000. Nessa época aí, poxa vida, aquele módulo de injeção ali, ó, quadradinho, ó, antiguinho, tá vendo? Mas esses módulos é incrível, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, a capacidade de gerenciamento né, que eles têm, a capacidade que eles têm de processamento, e às vezes te induzir a um erro. Às vezes você tá mirando no sul, o problema tá no norte, porque assim, o carro quando ele é usadinho, né? Quanto mais você mexe ali, mais problema vai aparecendo, né? Mas eu pergunto, qual é o foco do problema que você está trabalhando? Imagina só, pessoal, ó. O outro Vectra que chegou para mim aqui, ó. Vocês sabem que, até por causa do treinamento, eu pego o carro e eu crio uma pasta, né? Então, pasta não vai faltar. Ó, até eu tenho que ver em que ano que foi isso aqui, que eu nem lembro mais. Tá vendo aqui, ó? Olha só. O carro tava com tinha um bico só diferente, tá vendo? Mas eu confesso que de primeiro eu vi ali, mas, sabe, nem me chamou muita atenção. Então eu comecei a fazer o diagnóstico no carro, entendeu? Eu comecei a fazer o diagnóstico no carro e eu percebi isso aqui, quer ver? Que tinha um bico, e em vez de ele ter um acionamento, ele tinha 2 acionamentos, tá vendo? Mas por que isso aqui? Aí eu fui pesquisar que bico que era aquele diferente que tava no carro. Olha só. Ó, o bico que tava no Vectra era o bico da BMW, olha lá. Ó. BMW Bosch injetor, tá vendo?
Então, pessoal, nesse ano aqui, olha só, o módulo de injeção, ele já viu que a resistência interna do bico era diferente e ele estava acionando só aquele bico diferente. Olha só. Aí, imagina, esses carros que tem hoje em dia aí. E o que vai virar isso aí? A gente conversa às vezes com os mecânicos no dia a dia, a pessoa tá feia a coisa, hein? O mecânico tá todo mundo cansado aí, porque tem carro que parece que, sabe, tem mecânico que fala às vezes que parece até que é espiritual o problema do carro, porque é demais da conta, né? Então a gente que trabalha com diagnóstico, pessoal, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir em cima, não tem jeito. Agora pro pessoal, eu vou falar aqui a respeito agora em matéria de osciloscópio, tá? Às vezes eu converso com o mecânico, né? E a gente percebe, às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm mais de 30 anos de profissão e às vezes não tem um treinamento de osciloscópio, e fica com vergonha às vezes de fazer, que o pessoal vai falar, pessoal, você aí que tem às vezes 30 anos de mecânica ou mais, com certeza vai ter algum assunto aí que você no dia pode até acrescentar, porque nem todo mundo não sabe todas as coisas, né? Então você não sabe a respeito às vezes dessa parte, mas você sabe a respeito de outra. E aí o pessoal fica às vezes com vergonha, porque o pessoal vai falar, o pessoal já fala do mesmo jeito. E a diferença é que quando você vir e você faz o treinamento, eles vão falar deles mesmo, não vai falar mais de você, porque já vai ser mais uma ala, né, da parte profissional que você vai dominar, você vai entender, você vai ter uma noção, tá? Então, é assim, não tem jeito, a gente tem que estar sempre correndo atrás, sempre buscando, sempre pesquisando, porque, né, esse tipo de coisa, assim, por exemplo, uma análise de sinal, o que o scanner poderia me falar aqui? Ele poderia me falar assim, ó, tem um defeito no sinal de rotação. Mas será que o defeito deu no sinal de rotação? Porque o motor parou por um outro motivo e cortou a rotação, e o modo entendeu que o defeito é sensor de rotação? Então fica um monte de pergunta, um monte de dúvida, né? Então, tem que correr atrás, tem que ir em cima, porque senão fica cada vez mais difícil e aí vai ficando chato o serviço, né? Porque você pega um carro, enrosca, pega outro, enrosca, aí parece que um chama o outro, né? Aí daqui a pouco você vê que a oficina tá cheia de carro só enroscado e faturar, né? Que precisa pagar as contas no final do mês e não tá conseguindo. Então, não tem jeito, tem que correr atrás, tem que ter no mínimo um técnico na oficina para estar resolvendo, porque senão, falar para vocês, vai sofrer muito. Sem falar nas peças hoje em dia, né? Porque às vezes nova já chega com defeito, né? Então é isso aí, beleza? Valeu! Pessoal, então sobre o Vectra que está na oficina, vou compartilhar com vocês aqui, ó. Esse aqui é o sinal do sensor de rotação, só chave ligada, jamais poderia estar esse sinal aqui, tá? Assim o carro não vai funcionar mesmo. Então estou trabalhando em parceria com a oficina, assim eu ajudo eles e eles também me ajudam, né? Porque eles fizeram a parte mecânica e a gente vai corrigir a parte de injeção. A parte mecânica em si, motor, a gente não está fazendo, né, na oficina. Então uma mão lava a outra, certo? Mas não porque para nós, pessoal, existe uma certa facilidade, né? Em estar trabalhando com injeção. E você que quer entrar no mercado aí, você vai ter que estudar bastante também, principalmente quem está começando agora, né? Vou te mostrar alguns canais de treinamento. Lembrando que é com alguns anos que você vai conseguir absorver algumas informações. E eu vou mostrar coisa para vocês aqui de tipo 25 anos atrás ou mais, né? Então a gente já trilhou um caminho ali. E graças a Deus ao longo do tempo a gente conseguiu estar se aperfeiçoando, né? Então vamos lá, pessoal, esse é o sinal do Vectra, né, do sensor de rotação que não era para ter. E aqui, pessoal, vídeo carro, existe uma empresa, né, que ministra treinamento. Então, o sistema de injeção desse carro aqui, pessoal, há mais de 20 anos atrás, né, nós já tínhamos feito o treinamento. Tá vendo? Esse treinamento, pessoal, ele vinha em CD e ele vinha em fita também. Então nessa época aqui, pessoal, quem ensinava, só ensinava porque realmente sabia, né? Hoje a gente vê muita coisa no mercado, às vezes você compra um treinamento e não tem nada a ver, você às vezes sabia mais que o treinamento. O pessoal tem uma pressa aí, diz que é técnica diferenciada e quando você vai ver, não entrega o que você esperava, né? Então, assim, antigamente não, o pessoal da engenharia lá pegava o carro, desmontava ele todinho e fornecia para nós. Então vocês podem ver esse CD original,
né, da época. Então, aqui tinha esquemas elétricos, tinha parte de correia dentada, tinha tudo, né? Ó, então, quer dizer, há mais de 25 anos atrás a gente já estava, né, se informando, correndo atrás de informação. Eu sempre gostei muito de comprar treinamento, né? Então, eu sempre comprava treinamento e estava sempre atualizado. Até para a parte de correias dentadas, pessoal, nessa época aqui não tinha esse negócio de inteligência artificial igual tem hoje, né? O YouTube estava começando. Até eu já tinha criado um canal no YouTube, mas eu acabei não dando atenção para isso aí, acabei me arrependendo, e hoje estou fazendo alguns vídeos aí. Mas olha só, tá vendo? Até para a parte de correia dentada, né? Os carros 16 válvulas, ou o Gol 1000 16 válvulas, que o pessoal amaldiçoa, falando que não presta, porque na verdade o pessoal não sabia trocar a correia dentada, e aí o carro ficava quadrado, né? E aí é sempre assim, né? Aí é o carro que não presta, ó. Lembrando que é um carro econômico, e é um carro que você sabendo fazer a manutenção dele, você vai ter ele normalmente. Ó, então esse aqui, ó, vocês podem ver, tá vendo? O original. E ainda era uma fita, tá? Esse aqui a gente tinha que usar o videocassete para estar fazendo o treinamento aí. Eu deixava na oficina e ia assistindo, né? Ou em casa, e para quando chegar os carros na oficina a gente já tá preparado. Ó, computador para época era lá, o Pentium 133, ó, 16 MB de RAM. E olha só, tá vendo? Então não tinha nada de inteligência artificial, mas na verdade, pessoal, a gente não fazia ideia da qualidade, né, para a época que a gente estava aprendendo, né? Era muito top mesmo. Ó, da linha Peugeot, pessoal, a qualidade, hoje, né, a gente é especialista Peugeot, mas era assim, fora do comum até, né? Importado da Argentina, até as unidades mais... Estamos junto a alguns concessionários da rede que parte das falhas é causada mais pelo desconhecimento dos procedimentos de manutenção do que por defeitos gerados pelo sistema de injeção. Portanto, não iremos fazer críticas aos acontecimentos técnicos apresentados pelos modelos em questão, mas sim ajudar a solucionar as falhas e preparar melhor você, nosso parceiro reparador. Focaremos mais que a Peugeot utiliza é o padrão de alta e baixa velocidades. O protocolo de comunicação dos dois sistemas é digital. Por muitas vezes, pelo fato que... Pessoal, olha só, sobre bateria. Quando houve insistência em... Veja bem, manda a regra que quando um 206 tem sua bateria desligada, é reconhecido. Então, aqui, pessoal, há uns 25 anos atrás ou mais, já falava sobre bateria com baixa tensão, né? O mal que poderia fazer para os carros, né? Da senha do imobilizador pela CSI. Então, pessoal, para a época, olha a qualidade, né, do produto que a gente já aprendia, né? A cada partida. E também com motores, porém, os sinais que olha só, pessoal, dados digitais. Nele transitam os códigos seriais de liberação e comunicação para o CE, que envia informações dos sensores ligados ao sistema de injeção, tais como temperatura do motor, velocidade, pressão e nível de óleo. Hoje, pessoal, vocês viram aí falando sobre imobilizador, né? Hoje a gente trabalha com central de injeção, mas assim, é uma base, né? Assim, uma noção, né? Para a época. Olha só, já tinha também, eu comprei também. Aqui é da linha Fiat Ford, tem da linha GM e Volks, né? Naquela época não tinha tantas montadoras no Brasil igual tem hoje. E ó, vinha a fita também, tá vendo? Ó, fita, vídeo carro, tá vendo? Olha lá. E para por aí? Não, pessoal, ó, também tinha outra empresa, que era a Mecânica 2000, tá vendo? A Mecânica 2000 também era praticamente a mesma qualidade, muito top. Aqui é um CD, tá vendo? Esse aqui é do Corolla. Mas eu comprei vários treinamentos desse aqui. Ó, tem até um histórico online. Então, para a época, foram muitos treinamentos que a gente comprou. Outro detalhe, pessoal. Injeção eletrônica, olha só. A qualidade que a gente aprendia. Isso aqui é interativo, ó. Se a quantidade de combustível for maior que a ideal, a mistura está rica. Então, pessoal, sabe assim, principalmente para a época, né? Era uma qualidade muito top. Se a quantidade de combustível da mistura rica é maior que a necessária,
a queima do combustível não será completa. O carro vai consumir mais combustível e também vai poluir mais. Aqui, pessoal, ó. O que um filtro de ar sujo pode fazer? Um filtro de ar falsificado, nos casos mais novos, né? Olha a forma que a gente aprendia isso aqui, ó. É um breve resumo apenas da entrada de ar que tem no motor, ó. Toque na central eletrônica para ver como ela calcula a quantidade de ar que está entrando no motor. E esse treinamento é um treinamento completo, viu? Ó. 2000 RPM, 3000. Maior é o volume de ar que entra nele. Toque nos botões da tela para mudar a rotação. Não é legal ter aprendido assim? Olha lá, ó. Quanto mais ar, olha lá, ó. Quanto mais rotação, mais ar vai entrar para dentro do motor, tá vendo? Às vezes o carro está com uma entrada de ar falso, né? Os problemas, né, que pode trazer, né, o funcionamento. Para nós reparadores, a gente precisa entender isso aqui para saber arrumar o carro. Agora, você proprietário, você precisa que a gente saiba para você não estar gastando com alto consumo, mau funcionamento e tudo mais, né? Quando a temperatura do ar sobe, a quantidade de ar que entra no motor diminui. Toque nos botões da tela para mudar a temperatura. Aí, pessoal, mesmo interativo, né, mas bem mastigado, né, o treinamento, e ele ia ficando cada vez mais difícil. Veja agora como a central eletrônica calcula tudo junto. Escolha a pressão, a temperatura e a rotação. Legal, tá vendo? A quantidade de ar que está entrando, ela pode calcular a quantidade de combustível que deve ser injetada para fazer a mistura ideal. Como é que ela faz isso? É fácil. Pelo tempo que o eletroinjetor fica aberto. Bom, e por aí vai, né, pessoal? Isso aqui é um treinamento que abrange muitas coisas, tudo que tem no carro ali. E, assim, uma coisa de, sei lá, 25 anos atrás ou mais, né? Já tinha essa qualidade, né? Então, já deu pra a gente aprender alguma coisa ao longo desses anos, né? Bom, é isso aí, pessoal. Voltando aqui no nosso Vectra, né? Eu tenho certeza que a gente vai achar aqui o defeito. Ele vai ajudar o reparador lá que fez o motor e ele também vai ajudar a gente porque ele indicou a gente aqui para estar resolvendo, certo? Então, por enquanto é isso aí. Obrigado a todos. E eu acredito que deu para dar uma clareada, né? Chamar um pouco a atenção dos reparadores que querem fazer o treinamento e dizer que o caminho é esse. Se você não estudar, vai ficar muito mais difícil, né? E lembrando que é difícil hoje uma oficina atender tudo, parte mecânica, parte elétrica, eletrônica, injeção, modos, tudo, mas você pode criar parcerias e no fim você consegue entregar o carro para o seu cliente funcionando da forma que precisa, da forma correta, tá? Então, se precisar de nós aí, né, se a gente puder ajudar, pode estar entrando em contato conosco aí, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, beleza? Então, obrigado aí e fiquem todos com Deus aí e vamos que vamos, beleza? Valeu!